Oi, meninas, vamos florescer? Eu sou a Manuela Vidal. Eu sou Eli Silveira. E juntas nós somos Pode Florescer. um espaço pensado para termos conversas transformadoras. Hoje estamos mais lindas do que nunca, de Lesa Liz, lógico. De rosa. Eu amo essa paleta de cores. Também. Combina com a nossa mesa, que está assim. Tu tá vendo, Elis? Essa mesa... Emerson tá mostrando a beleza dessa mesa. Eu vou já dizer de onde são todos esses produtos incríveis. Antes, a gente vai falar um pouquinho da nossa sociedade hoje, dessa ansiedade que todos temos. A sociedade do século XXI sofre um excesso de estímulos, informações e impulsos. Isso faz com que a nossa ansiedade se descontrole. E o grande problema disso acontecer é que a ansiedade nos retira a paz e a serenidade para enfrentar certas etapas que são necessárias na construção de uma história de sucesso. E sucesso aqui a gente vai entender como uma realização pessoal. Quando escutamos a história de pessoas que obtiveram êxito em alguma área da vida, há um padrão que merece ser observado. Calma. O sucesso ocorreu de maneira gradual. Situações difíceis foram enfrentadas e elas revelaram certas fragilidades que não foram ignoradas, pelo contrário, foram cuidadas e reparadas. Essas etapas mostram que precisamos alinhar estratégia e intencionalidade ao nosso propósito. A ansiedade de ver logo o resultado deve ser controlada, porque as coisas exigem tempo. A nossa vida ela não acontece de maneira linear e estável. Nós vamos e voltamos, recuamos em alguns pilares para avançar em outros. São ups and downs, que nos fazem viver uma situação desconfortável. E essas situações desconfortáveis faz muita gente boa desistir antes de alcançar. Por isso que conversar com mulheres que iniciaram algo e seguem persistindo, alcançando e buscando melhorar é tão importante. E para isso, estamos aqui mais uma vez com a nossa co-host maravilhosa, Débora Bandeira, CEO da Lesa Liz. Depois desse texto já valeu a pena. Aqui hoje mandou. E a gente veio para falar com ninguém mais, ninguém menos do que Ticiana Machado Sátiro, a Tice da Empório da Tapioca e da Empório do Pão. Para responder, inicialmente, Tice, a pergunta mais importante: que império é esse? Quer dizer, que empório é esse? Todos esses produtos aqui são Empório do Pão, Empório Tapioca. A Tice tem esse império, que é algo admirável. Ela é essa mulher forte, doce, é mãe, é esposa, é amiga, é filha. E a gente quer saber tudo, Tice. Vou passar inicialmente a palavra para você e depois a Débora vai assumir esse comando inicial. Nossa, vou nem conseguir falar agora. Depois Uma salva de palmas, uma salva de palmas! Pra todas nós, meninas. Lindo, lindo. Parabéns, Manu. Parabéns, lindo texto, Manu. E assim, as coisas acontecem. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui. Na realidade, para mim é um presente, porque vi sentar, pausar, conversar e trocar com pessoas tão inteligentes, né? Só eu ganho. Então, assim, para mim é uma delícia, realmente. Muito obrigada. Espero ter algo a contribuir aqui, realmente, né, nessa troca que a gente vai viver hoje. E foi muito bom ter trocadinho, né? Foi do Ricardo. O Ricardo, meu marido, é fã da Tice. Já esse gancho. Sim, o Ricardo é super fã da Tice. Quando eu tava fazendo o texto, ele leu, aí ele, Tobi, tu tem que perguntar, que império é esse? Eu, meu Deus, é verdade, que império é esse? Já anota. Ai, não, gente, então... Isso. Começa contando pra gente da tua história, né? Tu é nutricionista, Isso. de formação. Como é que surgiu essa vontade de empreender? Se foi algo que você já vivenciou na sua família, no dia a dia, ou se foi algo que partiu 100% de você. Conta pra gente como é que foi esse início, o que é que te fez empreender. Gente, se eu for pouco objetivo, por favor, me cortem. Não, a gente não precisa ser objetivo. Não gostamos de A objetividade. gente pode ser Quero bem detalhes, devagar podemos. aqui. Eu nunca imaginei empreender, Débora. Assim, na realidade, quando eu fico pensando na minha infância, eu me vejo empreendendo em algumas situações, tá? Eu adorava, sei lá, fazer massagem nas minhas tias e maquiar, e aí elas me pagavam, eu achava aquilo o máximo. Então, assim, eu fazia sobremesa na adolescência para vender em casa. Então, isso sempre fez um pouco parte do meu dia a dia, mas eu nunca imaginei que fosse ser o meu destino, né? Então, fui fazer faculdade de nutrição, me apaixonei pela área, né? Assim, era uma área ainda, vamos lá, vou fazer 20 anos de formada, né? E na época era um... Deve ter sido uma das primeiras turmas, né? Isso, foi a primeira turma da Unifor, eu me Olha. formei na Unifor. E a primeira não, perdão, a segunda. Teve uma turma antes que a gente, mas estava começando,
acabei me apaixonando pela carreira. Nunca imaginei trabalhar dentro de uma cozinha, né? Eu dizia, não, tô fazendo nutrição, mas eu vou trabalhar na parte clínica, eu não vou de jeito nenhum trabalhar com unidade de alimentação, né? E aí me formei, fui fazer mestrado, fui fazer especialização, querendo seguir carreira acadêmica, achando o máximo a parte da pesquisa, assim, outro caminho completamente diferente. Em meio de tudo isso, né, o meu irmão, que é meu sócio, o Manuel, estava se formando em Direito, não queria exercer, e começou a pensar em empreender em algo, e surgiu a possibilidade da padaria, a Empório do Pão, né, que foi como tudo começou. E eu não tinha nada a ver com o negócio. Nessa época eu estava morando em São Paulo, fazendo meu mestrado e estava... Então ele abriu a padaria enquanto tu estava... Na realidade, foi enquanto eu estava lá, eu estava terminando meu mestrado, né? Estava terminando o mestrado, contanto que, assim, os 6 primeiros meses de padaria, eu passava 15 dias lá e 15 dias cá ainda, porque ainda tinha horas a cumprir na época, porque eu era bolsista, enfim. Então, eu tinha deveres a cumprir ainda, não tinha terminado. E aí, quando eu voltei para Fortaleza, eu comecei a atender no consultório, comecei a dar aula em algumas especializações e ficava indo para a padaria no meu tempo livre, até porque eu também não tinha ainda tanta demanda de consultório e fui me envolvendo. Até que chegou um ponto que eu tive que tomar uma decisão, né? Assim, ou seguir com o consultório ou continuar dentro da padaria, porque aí já tinha virado um trabalho, né? E eu amava esse dia a dia, que todo dia a dia, sabe? Assim, a nutrição ela é uma carreira linda, né? Mas ela se torna um pouco repetitiva, aquele processo de você receber o paciente, fazer toda a história clínica e depois fazer a dieta e tal. E eu gostava, mas a padaria ela me inquietava mais, né? E aí foi quando eu realmente... Mas quando tu entrou lá, você entrou atuando na parte de nutrição, na parte alimentícia dentro, ou você já entrou na parte administrativa? Né? Assim, na minha casa, todo mundo sempre cozinhou. Então, eu nunca me especializei nisso, né? Eu não tenho nenhuma formação de chefe de cozinha, nada. E nem me esforcei muito nessa parte na faculdade. Mas era uma coisa que era muito da nossa rotina em casa. Então, assim, eu trabalhava nessa parte de desenvolvimento de receita, né? Na nutrição, você passa a ter muita noção de custo, de precificação de produto. Então, eu trabalhava um pouco com essa parte e com a operação da loja, né? Ali, chão de loja mesmo. Ficar atendendo o cliente, entendendo quais eram as dificuldades ali do dia a dia. A gente tinha outros sócios na época, que era o pessoal de Belo Horizonte, que tinha know-how de padaria, e que aí só 2 anos depois foi que a gente comprou a parte desses sócios e ficamos só nós dois, né? Então, assim, a padaria ela foi uma coisa que aconteceu. Ela nunca foi um plano, né? Eu nunca imaginava que esse seria o meu destino, mas fui me identificando. E assim, eu não consigo te dizer que eu trabalhava especificamente com nutrição. A nutrição fazia parte do meu dia a dia, mas também não era só isso, né? Mas a tua formação te ajudou de certa forma também, sim, né? ajuda. Ajuda até hoje, né? Assim, por exemplo, não só de, sei lá, fazer a informação nutricional de um produto, pelo menos entender se aquilo está sendo feito da forma correta, porque eu não faço mais hoje em dia, né? Mas na parte de precificação, ficha técnica de receita, né, de entender como que os ingredientes se comportam também, tudo isso me ajudou bastante, claro, né, era um suporte. E aí depois de alguns anos, né, porque foi em 2015, já tinham 4 anos de padaria, a gente ali vivendo um período difícil ainda, o negócio, um mês dava certo, outro mês não dava, aquela dificuldade, surgiu a ideia da Empório da Tapioca, né, para ser uma loja menor, mais fácil de ser replicada, com investimento menor e para eu me aproximar também um pouco mais do meu dia a dia, assim, da minha realidade. Eu me sentia também muito distante, né? Porque, assim, a gente estava fazendo bolo, fazendo pão, não era isso que eu tinha, assim, que eu sonhava em efetivamente trabalhar, né? O produto era legal, mas eu não me identificava tão fortemente. Para tu se realizar, né? Isso, Mais, né? Exatamente. Aí a gente começou a conversar. Na realidade, eu tenho esse molesquinho até hoje, porque eu tenho mania de anotar tudo. E se tornou uma coisa afetiva, né? E aí a gente tinha 2 produtos que eram muito bem vendidos na Empório do Pão, que era tapioca, e o outro era pão de queijo. Aí eu tinha que dos dois puxavam uma setinha e 2 interrogações. Como é que eu a gente vai fazer, né? Ai, que legal. E aí foi na época do boom, assim, do sem glúten, da tapioca. E aí eu disse, não, gente, vamos aqui fazer essa puxada na saudabilidade mesmo. Vou me aproximar um pouco mais do meu dia a dia. Comecei a fazer os testes da Empório Tapioca na cozinha do meu apartamento.
E aí as coisas começaram a acontecer. Depois o Manuel me liga, dizendo, encontrei o ponto perfeito. Eu digo, ai, meu Deus. Porque sempre é assim, tá? A gente é o fiel da balança um do outro, no final das contas. Eu digo, tá, vamos lá. Gente, quando eu cheguei, eu digo, não, né? Não pode, pelo amor de Deus. Ele, mas é perfeito, porque é aqui, é embaixo do escritório. A gente não vai pagar um aluguel tão alto, vai dar certo até. Eu digo, tá, vamos. Nosso primeiro cliente foi o cara do correio, assim, a gente não fez nenhuma propaganda, foi Sérgio. Que eu acho que é do lado. Exatamente. E aí eu digo, não, vamos lá, vai dar bom, né? E aí acabou dando super certo, a Empório Tapioca começou a crescer. Aí foi na época que eu saí da operação da Empório do Pão, né? A gente chamou também o Jarbas, que hoje é nosso sócio, que era desse pessoal de BH e que quando a gente comprou voltou para BH. E aí depois a gente chamou ele para voltar para a operação e hoje em dia ele é sócio da gente e tá aí tocando. O império eu deixo por conta deles, tá certo? E aí tá tocando junto a operação da Empório do Pão e Café junto com o Manuel. E eu toco junto com a Beatriz, a Empório da Tapioca, né? Agora a gente também iniciou com o modelo de sócio-operação. Então a gente tem uma nova sócia, que é a Ediane, que toca 2 lojas. A gente pensava muito em expandir a marca, mas ela é muito artesanal. Então a gente acreditava que precisava de uma pessoa mesmo dentro que conhecesse o produto e tudo. Faz muito, né? Faz muito. E aí, a gente queria testar esse modelo perto da gente, porque caso ele não desse certo, a gente tinha como se apropriar, né? Antes de pensar em sair do estado, né? E Tícia, qual foi o momento, tipo assim, lancei a Empório Tapioca. Qual foi o momento que agora vamos para a segunda, vamos para a terceira? Tá dando certo. É, o que foi que Vocês moveu entenderam. ali? Como eu te falei, né? Eu tenho uma pessoa completamente inquieta dentro de casa, que toda vida que meu juiz está calmo, ele tira meu sono, que se chama Manuel. Um sócio. Eu Que é o seu irmão. E irmão, né? Essa é a parte E a outra maravilhosa. sócia, cunhada. Cunhada. E a nova sócia operação é Diane, irmã da tua cunhada. Eu acho isso incrível, é uma grande família. Ele brinca que é ultra familiar. Então, né? só pra, só, Incrível, incrível, incrível. Tícia, só pra gente entender, existia a Empório do Sim, pão. isso. E aí, ali, vermelho, dá certo, não dá? Isso. Vamos criar, dessa dor saiu um produto menor ali, uma empresa menor. Sim, pra mais ver o que artesanal. dava, mais artesanal e menor. Isso. Aí você só sai totalmente da Empório do Pão e vem exclusivamente para a Empório da Tapioca ou ainda fica ali nas Eu duas? ainda fiquei nas duas por Tá. quase um ano, que foi quando a gente abriu a segunda loja da Empório da Tapioca. Aí, realmente, a gente precisou ganhar um corpo maior. Por exemplo, eu ainda produzia coisa da Empório da Tapioca, a granola. Eu fazia na estrutura da Pão. E aí, as coisas estavam começando a se misturar muito e a gente precisava separar as empresas, né? Assim, a gente tem tudo muito organizado na ponta do lápis, porque senão eu acho que também não funciona, certo? A gente precisa saber o que está dando certo, o que está dando errado e... E comida é muito fácil você ter prejuízo, né? Isso. Se você não souber porcionar, se você não administrar bem, Tudo, lembra? Tudo. Ah, Até requeijão a lucro, gente né? funciona. Adeus o lucro. Adeus. Então, que é o nosso CMV, que a gente fala toda a vida e busca tanto e corre atrás. Que é o Enfim, custo médio, né? custo da mercadoria vendida, né? Quanto aqui me custa para vender aquela tapioca, né? Sim. Então, assim, a gente realmente busca muito e analisa muito os números sempre. E aí, como você perguntou, um ano depois, a Bia que começou tocando a Empório da Tapioca, né? Então, eu dava esse suporte para ela, mas eu ainda trabalhava na Pão. Aí foi quando o Jarbas veio, isso foi mais ou menos 2016. E aí eu saí da operação da Pão e fui ficar só na operação da Empório da Tapioca, né? E aí, hoje em dia, que eu até coloquei, inclusive, como um desafio para mim, parecendo que eu adoro metas. Eu adoro papel e adoro metas. E aí, sai escrevendo todas as metas para no final do ano ver. Era tentar organizar mais o meu dia e participar de forma mais efetiva da Empório do Pão e da Empório Café, que eu fico mais distante no dia a dia, né? Contanto que eu voltei aí para o escritório, eu já não ia mais para a estrutura da gente de escritório. Eu voltei aí para lá para poder ficar Então, me hoje sentindo... você toma conta de qual área? Várias. Você conhece a área? Deve. Qual área que você toma conta na área? Toda. Eu acho que vai da recepção a tirar pedido. Marketing, comercial, estratégia, divide, marketing, né, com teu irmão. influência. Assim, o Manuel hoje ele fica muito na operação da Pão e do café, né? Mas Então, tu engloba tudo da Empório da Tapioca, né? E Pronto, aí era isso que eu ia te dizer. Ele me dá muito suporte na parte financeira, Certo. né? Então, assim, ele que toca a parte financeira de todas as... Eu não pago nenhuma conta, né? Ele diz que é ótimo. Ele diz de não pagar nenhuma conta, né? Enfim, eu não pago as contas. fácil. Né? Ele diz que eu só faço mandar a conta, que não pago.
Eu digo, tu é que tá boa, que tá dando certo pagar, então. Mas, enfim, assim, ele tem o escritório central, né, que dá suporte pra gente. E ele toca essa parte financeira. Então, eu praticamente trabalho com operação de loja, desenvolvimento de produto, gestão de pessoas, marketing. Tudo. Pouca coisa. Mas aí você tem pessoas abaixo de você, líderes, gestores que tomam conta, ou você ainda vai para operacional? Ainda vou para operacional, até porque eu adoro ir para operacional, né? Eu acho que é um mosquitinho que morde a gente ali em algum momento, mas vou muito pouco. E, inclusive, tenho tentado me distanciar, né? Assim, porque eu entendo, e, inclusive, estou tentando me preparar para isso, é uma das metas de 2025, que eu preciso me preparar para os novos problemas que a empresa está tendo. Exatamente. Né? E tem situações que eu não me sinto preparada, realmente, para opinar, para poder levar a empresa para um local melhor. Né? E para isso eu preciso me distanciar um pouco da operação, para eu conseguir efetivamente conseguir pensar na empresa, né? Pensar na estratégia da empresa, pensar na expansão, pensar em produto, né? Pensar em como é que a gente vai colocar esse produto para o nosso cliente, né? Porque assim, a gente tem uma filosofia que foi tão engraçado que eu li um livro depois que se chama Foco no Cliente, que é do cara da Amazon, né? E eu disse, nossa, a gente faz isso, eu nem li. Intuitivamente, já fazia. Intuitivamente, a gente pensa muito na necessidade do nosso cliente e tenta atender, né? É claro que tem zilhões de outros fatores aí que contam, o produto precisa fazer sentido, ele precisa performar bem, a gente coloca, testa, se não está performando bem, tira. Eu acho que tem uma facilidade porque o teu público, né, a tua persona, ele é muito... são vocês, né? Sim. Vocês atingem um público muito parecido com vocês. Então, é mais fácil você criar um produto e entender, óbvio, se ele vai performar com as vendas, né? Sim. Mas você como teste, você sabe que aquilo ali você vai gostar, você vai consumir, é muito mais fácil, né? Você criar novos produtos, você trazer novidades, quando você está inserida naquele ambiente. A história da tapioca, ela se mistura muito comigo. Com o teu lifestyle, eu não consigo me separar da loja, não consigo me distanciar dela. Contanto que, assim, hoje em dia eu tento organizar meu dia de manhã indo para as lojas e à tarde indo para o escritório. Claro que às vezes foge desse controle, desse mapa aí perfeito, mas é como eu tento fazer, porque eu realmente amo estar lá, né? Eu adoro ver o cliente pedindo o produto, consumindo, a forma como ele pede. Eu aposto como outros clientes sentem isso. Quando eu te vejo, quando eu vejo a Bia, quando eu vejo a Ediane, é como se fosse abraçada mesmo. Acho que o diferencial de vocês é muito, não apenas a qualidade do produto, mas a gente percebe que vocês sabem o produto de vocês conhecem muito bem. E a informação, ela é muito importante. Quando você vende um produto, você tem que saber o que é o seu produto, você tem que saber quem é o seu público. E vocês inovam, mas ao mesmo tempo tem produtos no cardápio que desde que eu conheci a Empório Tapioca estão lá e eu consumo. É ali a tapioca caprese que eu, 10 anos depois, quando foi, Tice, que abriu a Empório Tapioca? 2015, né? Pronto, 10 anos agora. 10 anos depois, eu vou desejando comer. Aí tem um produto novo, que é esse cookie maravilhoso, que, pelo amor de Deus, só como. Assim, se você ainda não experimentou, experimente. Porque, sério, eu comi um antes, no backstage, vocês vão me ver provando. E isso assim, é uma filho, viu, delícia. Manu? Então, eu fico muito impressionada com esse mix que vocês fazem de conseguir manter o interesse nos produtos que, quando abriu a loja, já estavam lá e trazer produtos novos que a gente também quer incluir na nossa rotina diária. O wrap também, que é uma novidade. Isso. Eu mostrei para ela, eu mandei foto do meu almoço. Eu disse, tem 2 semanas que eu almoço wrap. Aí tem dia que eu peço de frango, tem dia que eu peço de carne, de rosbife, tem dia que eu peço outro de frango, porque assim, é um vício, é uma coisa maravilhosa. E a gente vê ali o cuidado na embalagem, o cuidado quando a gente vai até a loja. Eu sou muito fã de vocês, de verdade, Tice, porque... Vou me emocionar. Assim, Pois se emocione, porque é verdadeiro. Eu lembro a primeira empório que eu conheci não foi a da Monsenhor Tabosa, foi a da Vigílio Távora. Sim. No shoppingzinho. E quando eu fui lá, eu já me encantei. Me encantei que a tapioca vinha numa tábua de madeira. Me encantei que vinha com um buraquinho para colocar a bebida. Me encantei com o atendimento. Eu amo o Fran. O Fran tá com vocês até hoje. Tá cada dia mais lindo. Até brinca. O Fran, eu vou vir trabalhar aqui porque eu quero ficar bonita desse jeito. Então, isso é muito incrível. Vocês têm um produto de muita qualidade. Vocês conhecem o produto de vocês. Tu vai exatamente me dizer. Tu vai falar os ingredientes desse, o que é que um tem de diferente do outro. Isso é apaixonante. Por isso que a gente fala na questão da calma.
tenham calma para conhecer o produto de vocês, tenham calma para as coisas acontecerem. Isso não é do dia para noite. Isso aí foram anos de estudo na tua faculdade que acabou sendo aplicado aqui no teu produto. São anos de prática ali no chão da cozinha, de know-how. Então, tudo isso exige tempo, exige paciência, porque não é construído de um dia para o outro. Não E é. quando a Tice fala, parece que foi simples. Não, a gente Sim. estava lá e a gente teve uma ideia. E aí a gente criou a Empório da Tapioca. Parece que tudo é muito simples e só quem vive ali o empreendedorismo está dizendo, mas só eu que sofro, ela parece que é simples, mas a gente sabe que não é simples, né? Então foi de uma dor que saiu o Empório da Tapioca. E o Empório da Tapioca, ele sustentou o Empório do Pão por muito tempo, deu base financeira para isso. Como é que foi, assim, para a gente entender essa questão financeira? O que ajudou o quê no final? Quanto tempo depois veio a independência desses 2 filhos? Quando é que vocês olharam, tá, agora eles estão Vou independentes. viver desse dinheiro, vou comprar. Agora esses minha roupa filhos com esse dinheiro. vão sustentar os pais. Então, eu vou dizer uma coisa, assim, eu acho que por muito tempo, a Empório do Pão, ela foi crescendo, ela foi ganhando corpo. E, assim, muito mérito dos meninos, o negócio mudou muito, né? A gente abriu um negócio que a gente não sabia se ele ia dar certo. Então, assim, sei lá, no início a gente trabalhava com produtos trufados, a gente trabalhava com pata negra, que eu, como cliente, adorava ter aquilo ali. Ótimo. Mas não era o que vendia, não era o que performava bem. Então, assim, o negócio pivotou Então, completamente. regra número 1, Né? não venda só o que você gosta, mas Não sim o que venda. se vende. Né? Isso, exato. Isso aí é um trabalho muito grande, sabe, Elisa? E parte desse desenvolvimento eu acho que eu devo um pouco ao meu irmão, porque ele sempre teve essa visão muito focada no número. Eu sou um pouco emoção, né? Eu me apego realmente aos produtos. Eu fico, nossa, mas vamos tentar mais um mês? Vamos aqui, não, vai perder o charme, não isso, aquilo, né? Hoje um pouco menos, porque eu consigo ser um pouco mais objetiva, mas assim, no início, nossa, eu tinha muita dificuldade de tirar um produto no mix, né? Porque parecia que eu estava dizendo para aquele meu filho que ele era bastardo. Não quero mais isso aí, né? Então, assim, a Empório da Tapioca começou a dar certo, era uma loja menor. Ela deu algum suporte, sim, em algumas circunstâncias à Empório do Pão, né? Que era uma empresa maior, que demandava um maior fluxo de caixa. E eu acho que ela deu mais suporte financeiro, não à Empório do Pão, mas a nós, que não podíamos contar diretamente com o suporte financeiro. Se meu irmão recebia um prolabore da Empório do Pão, eu não recebia nada, mas a gente já conseguia ali ter dividendos da Empório da Tapioca, e aquilo foi fazendo com que a gente conseguisse viver, pensar e continuar empreendendo, né? Porque também outro ponto, eu já Deu falei que ele é fôlego, uma né, isso, pra deu padaria. fôlego. Deu sim, né? E pra gente também, sabe, Débora? Porque senão Sim, pra gente sem É. sombra de dúvidas, né? tem que dar. Esse fôlego ele tem que vir de alguma maneira, porque senão você não consegue, né? Se torna insustentável. Mas, aos poucos, a Empório do Pão foi mudando de modelo, né? A pandemia, realmente, ela foi uma virada de chave, porque a gente já tinha tentado o modelo de negócio dentro do supermercado, no supermercado Cometa, inclusive, da Senador Virgílio Távora. Não tinha dado certo, né? E aí, na época da pandemia, os supermercados eram serviços essenciais. As Empórios da Tapioca fecharam todas, né? Eu estava em casa com um bebê de 4 meses, Meu Deus, gente. e o meu irmão me ligava. Tiana, não tem caixa. Tiana, só tem mais 2 dias. Eu dizia, meu filho, meu pai, para de me ligar. Meu Deus. Meu leite Né? vai acabar. Desesperador. Gente, eu Mulher, que também isso tinha um não bebê se de faz. 6 meses, Meu né? Deus, Parecida às gente. cidades. E era eu que tomava conta do financeiro. Socorro. E eu surtei, assim, parecia assim, um elefante. E a sensação era assim, meu Deus, vai acabar voltar, tudo, né? E sabia, será que a minha empresa ainda vai existir? Mas você sabe o que era que me ajudava a controlar a minha ansiedade? Eu pensava assim, eu dizia, não, vai estar todo mundo lascado. Não, vai estar todo mundo lascado junto. Eu disse, pelo menos não vai ser eu verdade. só, vai todo mundo se lascar junto, ou vai todo mundo Nossa, mudar, ou a gente vai vai viver uma todo- catarse, ou então vai todo mundo lascado. Então vamos lá, Exatamente. respira, né? Vamos viver um dia sobre de cada isso. vez. Foi tipo isso. Mas eu imagino que você passou, deve ter sido uma loucura. E aí, nessa época, os supermercados convidaram novamente a gente para entrar como Empório do Pão dentro dos supermercados. E por insistência do Jarbas, que já estava com a gente há um tempo e sócio, não, tá, vamos tentar de novo, que ele é um amor também, assim, super tranquilo. Ele a calmaria, né? E aí, vamos testar. E acabou dando super certo. Os supermercados estavam todos abertos, né? Com alto fluxo de gente. Com certeza. E aí a coisa começou a funcionar. Esse ano a gente abriu a fábrica de congelados. Que, assim, eu me emocionava de ver as fotos do Manel lá, assim, que estava acompanhando a obra e tal. Eu disse, gente, nem acredito que você quer dar a gente.
Sabe, assim, quando eu entrava, não tô acreditando, tipo, realmente, Incrível. né? Então, é surreal como as coisas vão acontecendo. E a pessoa realmente só não pode desistir, porque se você, na primeira dificuldade, ou na segunda, ou na terceira, ou na 20ª, porque são zilhões de dificuldades, né? Se você desistir, aí lascou. Você realmente precisa colocar aquilo ali como objetivo final e entender que Constância desafios virão. sempre, né? Constância sempre. Tícia, eu acho que também o empreendedorismo, ele traz muito a questão da intuição. Eu te acho muito sensível, muito intuitiva. Quanto tu acha, assim, da tua intuição tu coloca nesses produtos novos, de testar algo, de insistir ali um pouquinho? Porque também nem tudo é conversão. Sim. Às vezes um produto não vai converter em venda tão bem, mas ele é importante para o brand, ele é importante ali para o fortalecimento da marca, para conversar com aquela comunidade de uma determinada forma. Sim. Como que tu faz essas estratégias? Como que tu monta isso? Quando eu me acho muito curiosa, né? Assim, eu realmente sou uma pessoa muito curiosa e muito observadora, por ser curiosa, eu Sim. acho, né? Então, assim, eu tô sempre observando e não que a gente esteja sempre olhando para o outro, porque eu acho que quando a gente fica só olhando para o nosso concorrente, que às vezes eu tenho até dúvida de pensar quem é o concorrente da Empório da Tapioca, porque eu conheço, assim, a gente divide momento de consumo, mas quem é meu concorrente, efetivamente, eu não Não sei nem te existe, dizer. É, Né? o Assim, que vocês têm, ninguém tem, né? Eu não sempre sei digo dizer. isso. Não existe um concorrente da Lisa Lisa. Que faça igual, não tem, né? Então, Cada marca tem Concordo. seu estilo, né? Ao mesmo tempo que cada padaria, cada empresa vai ter ali a sua bossa, né? Tem coisas... A Empório da Tapioca, ela tem o branding dela, ela tem algo que ninguém tem, né? Sim. Pode ser que no fulano venda cookies, venda bolo de tâmara, venda croissant, mas tudo vai ter, isso. né? Um Eu- toque especial. Eu penso nisso. E aí, assim, só para eu não deixar de te responder, Manu, eu acho que vem muito da minha necessidade de consumo, né? Assim, eu fico sempre pensando o que que eu gostaria de comer. Eu sou uma pessoa que eu não amo muito comida de panela, né? Eu amo um lanche. Ai, eu amo lanche. Eu amo comida, assim, muito gostosa, mas ao mesmo tempo que não seja arroz e feijão. Tem o meu dia do arroz e feijão, tá? Mas eu amo um lanche, eu amo um sabor inusitado, eu amo uma mistura, assim, do doce com salgado, um crocante. Então, eu acho que é muito o que eu gostaria de consumir, né? E sempre tentando escolher da melhor forma os ingredientes, tentando trazer esse apelo da saudabilidade em torno do artesanal, do que é fresco, do que é feito na hora, de que não é de pacote, né? Assim, a gente faz tudo. Os molhos das nossas saladas, a gente não compra nada pronto, a gente que faz tudo. A nossa granola, a gente que faz. Tudo é a gente que faz, né? Então, assim, Incrível. não tem. É por isso que às vezes as pessoas chegam e dizem, abriu outro lugar que tá vendendo salada. Eu digo, nossa, que bom. Que bom. Eu fico feliz, porque pra mim tá fortalecendo o meu nicho, né? E a salada é boa, eu quero que seja boa, eu quero que seja muito bom, porque nem eu consigo comer minha salada todo dia. Sim. Entendeu? Então eu quero que tenham outros lugares que vão fortalecer aquela galera que quer comer bem, que quer cuidar de si, né? E que entende que na realidade o que a gente tá fazendo não é buscar um peso, uma medida, uma aparência. A pessoa tá buscando um estilo de vida, né? É estar bem, é cuidar de si. Para mim, a gente se alimenta, sei lá, no mínimo 3, 4 vezes ao dia. É o maior gesto de autocuidado que você pode ter por si, né? Então, assim, a alimentação, ela fala muito. Em geral, quando a gente está comendo, a gente está socializando, a gente está cuidando da gente. Então, assim, isso realmente me move, me apaixona. A comida, ela significa muito para mim, né? Assim, eu sou muito apaixonada. Então, respondendo ao que você perguntou em relação ao desenvolvimento dos produtos, eu acho que a gente sempre olha o que os outros... Já ia falar uma palavra que eu não gosto muito, mas o que os outros players estão fazendo, né? O que as pessoas estão fazendo e busca da nossa identidade. Então, assim, eu desafio você procurar um produto na Empório da Tapioca que seja similar ao que alguma outra pessoa está fazendo. Sei lá, a gente tem nossa salada Caesar, mas a gente faz a Caesar diferente, né? Então, assim, no lugar do crouton, a gente botou a castanha de caju e por aí vai. A gente sempre tenta dar a nossa personalidade para aquilo, né? E vem, graças a Deus, funcionando. Eu acho que realmente é muita dedicação, a gente tenta estar lá o tempo todo. A gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, porque senão eu acho que realmente não funcionaria. E tá sempre reavaliando. A cada 6 meses, você falou da tapioca caprese, né? E realmente ela é um produto que está com a gente desde a abertura. A cada 6 meses a gente faz estudo de cardápio. Então a gente vai lá e analisa como foi que cada produto que está no cardápio performou.
Alguns que não performaram tão bem, a gente mantém, porque a gente entende que é importante para a composição do cardápio, né? Sim. Eu não vou conseguir fazer um cardápio só E com nem o que eu tudo mais vai vendo. vender, exato. Né? É igual você, Tudo vai por exemplo, performar também. com certeza a camiseta branca vai vender muito mais do que a camiseta laranja, mas naquela coleção você vai precisar ter a camiseta laranja, tá? Tô dando um exemplo que não entendo nada, Mas é Débora, isso mas tipo, por aí. Então, assim, a gente vai pensando na composição de cardápio e tentando atender a todos os momentos de consumo, mano. As pessoas perguntam, por que tu acha que a Empório deu certo? Primeiro, que eu acho que a gente nunca se colocou como loja especializada, a gente até conversou um pouco sobre isso. E segundo, porque eu acho que a gente atende a todos os momentos de consumo do teu dia. Se você quiser tomar café, se você quiser almoçar, se você quiser lanchar, se você quiser jantar, a gente tá lá. Se quiser um tempinho para respirar, né? Eu falei para a Ediane, eu fui algumas vezes na nova loja da Empório Fátima, no bairro de Fátima, porque é uma delícia. Então, existem empórios que são mais próximas da minha casa, mas eu quero ir do bairro de Fátima. Porque, gente, que delícia, tá aqui do lado da igreja, eu escuto o sino da igreja, e é o ambiente muito bonito. Então, eu quero aquela sensação. Eu poderia consumir o produto no da Praça das Flores, que eu amo também. Sim. Mas eu quis ir na Empório do bairro de Fátima porque eu quis ir lá, pela experiência de sentar lá. Então, isso também é um diferencial de vocês. E eu amo a tua fala, Tice, quando tu fala que quando vem outros produtos similares, isso não é algo que te irrita, que te amedronta, porque faz parte do jogo. A gente vive nessa geração, eu até li um artigo que era a geração mimimi. Geração ME, né? Era um artigo em inglês, no sentido geração eu. Então, estamos todos muito autorreferentes, muito autocentrados. Então, se a Débora aparece com essa jaqueta jeans que eu tenho uma parecida, eu vou dizer, tu viu que a Débora me imitou? Que ela estava com a jaqueta jeans que eu estava usando? Não é isso. O jeans é algo que todo mundo consome. Uma jaqueta jeans é algo que 90% do guarda-roupa feminino vai ter, porque é uma coisa linda, é uma peça versátil, não é porque ela viu em mim. E se de repente viu, eu devia me sentir lisonjeada, porque a maneira como ela está usando é diferente da minha, eu só a inspirei, ela não está me copiando, eu não sou tão especial assim, no sentido de que, todo mundo quer ser eu, a gente tem que parar um pouquinho dessa loucura. E eu vejo, às vezes, essa geração muito autorreferente de se vitimizar também, de ter pressa de alcançar as coisas e não alcançar naquele tempo pequeno que estipulou e tá vendo, tudo de errado acontece comigo, as coisas são muito difíceis, por isso que não deu certo. E você tem que parar com isso, porque é difícil para todo mundo. Foi difícil para você, foi difícil para a Débora. Você tem que escolher o seu difícil. Não é fácil para ninguém. E quando a gente sai um pouquinho desse lugar de sempre se vitimizar, de sempre achar que é mais difícil para a gente, de se achar especial demais, não, você vai ter que correr atrás como todo mundo. Vão vir outros produtos semelhantes. Algumas pessoas vão preferir o outro produto, outras pessoas vão preferir o seu. Faz parte do jogo. A vida é assim. E você tem que seguir. Seguir se reinventando, seguir se estudando, se informando, né? inovando. E assim, Tice, se você me permite analisar, assim, pelo que você falou, eu acho que vocês estavam no lugar certo na hora certa. Porque vocês já tinham uma estrutura, né? Vocês já estavam construindo um know-how, e aí veio realmente essa onda da vida saudável pós-pandemia, né? Do estilo de vida dos jovens que estão mudando. Então, vocês estavam preparados já e conseguiram, né? Não vou dizer surfar essa onda, porque vocês não entraram ali de, sei lá, sem estar preparados. Vou lançar isso porque tá na moda, né? Mas Porque é vocês tendência, estavam né? preparados para aquilo, Sim. né? Então, realmente, ter essa resiliência, acreditar no produto, né? E até ter essa visão de abrir um outro negócio que pudesse ali equilibrar e continuar ali naquela trilha, fez com que, naquele momento, tanto da padaria como da Empório da Tapioca, né? Porque, com certeza, eu acho que vocês devem ter pivotado de uns anos para cá, porque o hábito alimentar mudou, é um fato. O hábito, assim, os jovens hoje em dia, à beira-mar, 5 horas da manhã. Eu fui pra uma aula de hot yoga domingo. Eu era anciã. Me leva, porque eu tô doida pra ir. Eu vou ser anciã contigo. Me leva, Tice. Eu fiquei chocada. Hot yoga. Eu digo, gente, esse povo não vai ter história pra contar. Não, Porque eu, da idade dele, eu tava chegando em casa. Mas da Eu tava geração, bebendo. Eu tava academia, né? Então, assim, faz parte O hoje pessoal do aqui estilo de se vida preocupando deles. com o que tá se Mas é uma alimentando comunidade. realmente. É uma comunidade. Nem todo Incrível. mundo é assim. Não, Se fiquei você super for pra uma feliz. rave, você vai ver a quantidade de gente que tem naquela... Não, sem preconceito, mas diga assim, às vezes, as tribos. com suas tribos. Então, você tá na beira-mar, então provavelmente você vai achar uma pessoa que realmente já esteja dentro dessa comunidade, que a Empório da Tapioca também tá. Qual é o meu saldo perfeito? Meu saldo perfeito é
correr na beira-mar, 5 horas da manhã, e 6 horas, 6h30, tá lá em Porta Tapioca, junto com amigas, tomando café e Mas hoje as conversando. academias no sábado e no domingo, elas estão lotadas. Estão né? lotadas. Eu acho que teve uma mudança muito grande. Muito. Né? Principalmente aqui na nossa cidade, que já é uma cidade de praia, que já era para ser uma cidade mais diurna do que noturna, né? Sim. E não era. Não. E hoje ela, de fato, é muito mais, assim, eu acho que mudou muito. Então, a Empório, ela estava no lugar certo, na hora certa. Concordo. E aí, vocês conseguiram pegar todas as oportunidades que estavam na mão de vocês e aproveitar. E aí eu acho que E vai segue um pouco aproveitando, do que a né? gente conversou, da questão da curiosidade. Se mantém, né? Débora, eu acho que você vê o comportamento das pessoas. Não que a gente Começa tenha no pensado. comportamento das pessoas, começa né, no gente? comportamento. Tudo começa no comportamento das pessoas. Se você souber, ela fala, eu sou curiosa e sou observadora. Se você souber observar para onde as coisas estão indo, porque às vezes você só quer copiar. Mas se você só copiar e não entender por que as pessoas estão fazendo isso, eu falo muito pro pessoal lá no estilo, gente, mas o que é que a mulher, né, Alice, para onde ela está indo? Por que que ela vai para esse lugar? O que é que ela está consumindo? A gente tem que parar de olhar só para desfile. A gente tem que olhar para cliente. Porque, assim, eu não estou no estilo, né? Mas eu converso muito com todo mundo, porque, enfim, a nossa assertividade, ela também passa por isso, né? Para você entender, e tudo começa no comportamento do consumidor e antes da sociedade em si. Não só a Não, tendência, né? Não É um estudo, assim, Sabe que se esses você... dias eu tava vendo, eu não vou lembrar exatamente, mas estava tendo um evento em Nova York falando sobre tendência e sobre comportamento, que assim, não tinha nada de alimentação, mas eu estava lendo sobre, vendo como era que as marcas estavam se posicionando, porque aí você vai Isso. balizando dentro do seu negócio, né? Eu acho que a gente precisa estar sempre com a mente muito aberta para poder entender o que está acontecendo ao nosso redor e o que vai acontecer. E Pra que a gente a consiga Empório se também, manter. ela trabalha relacionamento com o cliente, que é algo também, Sim. como você falou, foco no cliente. Esse livro que você falou, ele fala do foco no cliente, né? Porque a gente é acostumado a fazer foco do cliente, foco no cliente. Sim. Então, quando você tem essa visão de olhar o que ele está consumindo para... Quando eu vou lançar um produto novo, olhar o que ele gostaria de consumir, né? E criar para ele, você tem que ter essa visão muito aguçada. Então, assim, o relacionamento também com o cliente hoje faz toda a diferença e vai fazer cada vez mais. A gente pensa que vai ser tudo online, não é. Não. As empresas que vão sobreviver são as empresas que se relacionam com os clientes. Porque todo mundo tem tudo na palma da mão. Era, inclusive, uma das coisas E que eu é tava grande vendo, das diferença. voltas, da volta da loja física. Né? Exatamente. Porque assim, todo mundo achou que o mundo ia se tornar online e as lojas estavam se tornando só omnichannel, e não é isso. Né? Exatamente. As lojas agora estão voltando e pensando na experiência, só que em outro formato. Exatamente. Porque a gente Custa tem mais essa caro tirar a necessidade pessoa do de dentro de encontro. casa, né? Sim. Então, para vocês, esse atendimento diferenciado com um produto diferenciado faz a pessoa querer sair de casa para falar com o Fran, um beijo. Pra dar um bom dia O Fran é meu braço, minhas pernas e parte do meu Ele é joelho. maravilhoso. Ele trabalha com a gente há 12 anos já, Olha gente, há aí. muito tempo. Tice, para maturar um negócio, você abriu, é quanto tempo ali naquele novo local que você abriu? Em média. Nossa, vamos lá. A Empório da Tapioca ela é um pouco fora da curva, tá, Elisa? Assim, eu entendo que tem negócios que precisam de 18 meses, quando a gente lê, né, a gente pensa ali 24, 18. As lojas da Empório da Tapioca, elas tendem a, em 12, 16 meses, ali, elas já estarem bem. Claro que hoje, você falou da loja do bairro de Fátima, a gente investe mais nas nossas lojas, né? Tanto na parte interna, na estrutura de cozinha. Então, assim, minha primeira cozinha, ela não tinha exaustor. Um dia desse, a Bia me mandou uma foto. Eu disse, amiga, eu tô entendendo tudo. Eu tô entendendo por que eu chegava tão podre em casa. E por que eu tinha que tirar até o sapato. Então, antes de entrar no quarto, que o Thiago dizia, pelo amor de Deus, não tem a menor condição. Né? E hoje em dia, não. Assim, a cozinha, eu chego em casa perfeita, né? Não vou dizer cheirosa, porque isso cheiria demais. Mas eu chego em casa, assim, uma boa exaustão, super climatizada. Então, hoje em dia, a gente investe mais. Então, assim, Isso custa mais caro. Custa mais caro, né? Então, a loja, ela demora um pouco mais para maturar. Mas, Você graças fala maturar é o payback, né? Isso, Pra se exatamente. pagar, né? Isso, exato. Né? Então, assim, vamos pensar, a gente abriu Eusébio e Bairro de Fátima juntos, né? Que é um número que eu tenho mais vivo na minha cabeça e que são lojas que a gente teve um investimento maior do jardim à exaustão da cozinha, como eu estava te falando. Então, eu acho que daqui acho que vão ser uns 18, 24 meses, elas vão estar ok, né? A gente vai ter pago aí todo o investimento, se Deus quiser. Amém. Ou seja, né?
Tá aí. O produto feito com a marca feita. Para Eu quero vender para saber, sócios operadores do Nordeste todo, Exatamente. no Brasil Amém, inteiro. Quem estiver realmente querendo trabalhar muito. Payback de 24 meses, se você tá aí, tem dinheiro, quer trabalhar. Franquias, pensam em franquias. Não, então, a Notícia gente achada. pretende expandir como sócio-operação, né? Como eu estava te falando, a gente testou Como o é que modelo funciona o certo. modelo O sócio-operação? modelo de sócio-operação, a gente é sócio da loja. A gente detém, por exemplo, hoje, a gente detém um percentual maior da loja do que o sócio-operador, né? A gente ainda tem a tomada de decisão final, mas o sócio vem, ele se torna nosso sócio, ele investe como é que eu digo, meu Deus, na obra, ele investe na loja, ele coloca dinheiro Investe inicialmente, ele financeiramente investe na financeiramente, né? Apesar de que a gente tem ideia de, por exemplo, pegar talvez um colaborador nosso de muito tempo e fazer esse investimento para ele, porque ele conhece toda a operação, estaria disposto a ir morar em outro estado, talvez isso seja uma opção. E ele Então, pagasse se com a gente vem tempo, analisando, né, e com ele o pagasse trabalho. com o tempo, né? Então, o sócio vem, ele investe e ele se torna responsável pela operação. A gente dá todo o suporte de desenvolvimento de produto, departamento pessoal, financeiro, de gestão, né? Assim, a gente vai e trabalha na implantação. Então, assim, os primeiros meses do bairro de Fátima e do Eusébio, a gente estava lá dentro, acompanhou toda a operação, vê como é que vai funcionar pedido, negocia com todos os fornecedores, deixa tudo alinhadinho, funcionando. Claro que toda hora tem surpresa, né? Então, assim, a equipe que abriu o bairro de Fátima, infelizmente, boa parte dela já não está mais lá, porque a gente tem uma rotatividade, um turnover muito Grande. alto, muito, infelizmente, né? Aí vem todo um problema de geração, enfim, zilhões de questões. Questões políticas até por conta de auxílio, porque as pessoas não querem assinar carteira de trabalho. Cada dia mais Né? difícil Cada essa dia mais difícil, Sim. né? Então, assim, são zilhões de questões. Mas a gente dá Recrutar todo esse tá muito suporte difícil. e mensalmente se reúne. Hoje em dia, por exemplo, semanalmente eu me reúno com a Diane, que é a nossa sócia-operadora daqui, por conta da proximidade física, né? E a gente faz a reunião de fechamento de mês, porque a gente realmente, como eu estava falando, a gente analisa mensalmente os números. Então, a gente faz balanço no início, faz balanço no final do mês, vê como foi o resultado, vê de fato o que a gente precisa melhorar, do material de limpeza a custo com o pessoal, enfim, a gente faz mensalmente a nossa DRE, analisa todos os números e vê para onde é que a gente precisa caminhar. Porque o que a gente precisa é de inquietude, assim, eu vejo quando a gente empreende, né, assim, às vezes a gente vai querendo deixar a coisa acontecer. Não, vou dar tempo para a coisa acontecer. Não, calma, foi só isso. Sempre vai ter uma justificativa. E, na realidade, o que a gente precisa entender é que ninguém está aqui para justificar. A gente está todo mundo no mesmo barco e precisa fazer que ele funcione, que ele ande, né? E não buscar justificativa, realmente, é ser inquieto. E tá sempre dando um passo à frente, né? Assim, sempre tentando buscar e fazer melhor do que o que você fez no mês anterior. E aí é que a roda, a engrenagem começa a girar. É um grande desafio. Mas eu vejo muito isso em ti, Tice. Tu é justamente, não é essa pessoa que vai deixar acontecer, tu é a pessoa que vai fazer acontecer. Porque tu vai se envolver, porque tu vai conhecer o teu produto. Isso é algo muito admirável também. Mas eu queria saber... Nem sei se eu sou essa pessoa, não, sim. mas enfim. você Mas pode eu queria dizer. saber que aí eu não sei se tu é a pessoa. Porque esses inúmeros detalhes, esses múltiplos detalhes, mostram que mesmo a gente achando que está pronto para algo, a gente não está. Que a gente não tinha como prever tudo aquilo. Não tinha como prever que a contratação de funcionários teria esse desafio, Sim. que a implantação de determinada estratégia traria outros desafios, que uma obra teria um cano que estourou e inundou tudo. Não tem como a gente prever isso. Sim. Então mostra que, na verdade, a gente achava que estava preparada e não estava. Mas tu é uma pessoa que espera estar pronta para dar um passo, ou não, tu vai dar o passo sabendo que tu vai fazer acontecer e vai se preparar naquele caminho. Eu sou muito operacional, mano. Eu sou muito operacional. Eu vou fazer, eu vou dar o passo. Amo. Né? Eu vou dar o passo, eu vou fazer acontecer, vai dar errado. Eu não sou a que lê manual, entendeu? Eu não sou a pessoa que lê manual. Eu não leio também, eu amo ler, leio muito, mas manual eu não leio. Deus, tem um pavor. eu não- O Ricardo, top, tu não leu, não li, nem vou ler. Não li, nem vou ler. Exatamente. Eu vou tentar aqui, nem que eu erre 20 vezes. Aí talvez quando eu vejo que o negócio não tá funcionando, eu dê ali uma olhadinha, volte, né? Vou buscar conhecimento aonde eu infelizmente não sou essa pessoa. Até gostaria, talvez, em alguns momentos, de ser mais, né? Mas eu me vejo, inclusive meu marido brinca com isso. Eu sou muito operacional, contanto que assim, quando eu vejo que é algo que eu não tô bem, é quando eu começo a não ter energia pra acordar, abrir meu olho, me levantar e fazer, sabe? Assim, eu não penso muito, eu não sou uma pessoa de debater muito.
Não, eu vou fazendo e vou resolvendo o problema da medida que ele vai aparecendo. Às vezes a pessoa me liga assim, tu vai pra onde no final de semana? Eu digo, mulher, eu tô resolvendo meu hoje. Meu hoje, que tá querendo falar de sábado, terça-feira, não faço a menor ideia. Não me deixa ansiosa. Infelizmente, não trabalho com esse nível de programação. Mas, ao mesmo tempo, também entendo que, para as coisas acontecerem, preciso me programar. Então, hoje eu tenho o hábito de todo domingo organizar minha semana, né? E aí, tentar fazer a coisa acontecer dentro E aí daquele também você script. tem o apoio do seu irmão, que é a pessoa que Tem, meu irmão, deixa tem toda a essa Bia, base tem a pronta, Nath, né? tal. Que talvez seja mais analítico, né? Sim, Mas- bem mais. A gente até fez recente aqueles negócios de Análise análise comportamental, né? E aí, o dele é totalmente estratégico e planejamento. E o meu é, como é, meu Deus, comunicador e executador. Olha Eu que digo, olha que coisa incrível. linda. Mas é mais uma combinação. Eu e a E minha vamos Tícia, saber, Machado, combinação né? faz um império. Quero chamar a sua Harmônia, mãe, É mais ou menos Tícia. como você, totalmente operacional, a cabeça a mil. Quero chamar a sua mãe para dizer como foi a Ela é criação. maravilhosa. Porque nós todos somos mães aqui. Sim. A gente sabe que é uma dificuldade. Às vezes a gente facilita a vida demais, às vezes a gente tem medo de dificultar demais Sim. e mostrar que a vida é dura demais na infância, e que calma, que a vida vai ser dura mais na frente. Como é que foi essa Tícia e o seu irmão, né? Porque são os dois que deram certo, são os dois que fizeram acontecer. Porque você podia ter desistido no meio do caminho, como tanta gente faz. Sim, eu também tenho um diploma, eu quero voltar ali para a minha vida mais tranquila do Sim. consultório Pensei por muitas esse vezes, momento. tá, Elisa? Já. Então, eu acho que a gente não é só o que aconteceu na infância, a gente é o que a gente viu, o que a gente ouviu, até chegar ao ponto que a gente está hoje. Sim. Mas como foi essa infância da Tícia, dos irmãos do Empório do Pão, do Império? Como foi? E aí, um pequeno parênteses que eu quero a tua mãe também pra dica de beleza, né? Porque ô mulher bonita, pelo amor de Que Deus. Gente, mulher ela é muito linda. linda, É. muito linda. Então eu quero pra ela dar todas as Gente, dicas, ela vou vai anotar ficar todas. assim. Ela é uma gata. Qual é o nome dela? Beatriz. Nossa, é o nome de princesa. Beatriz, a gente quer saber a criação e o que você faz, assim, a roupa, Queremos o saber toque. Tudo. A Beatriz, ela é... Eu falo dela e dos Eita. filhos dela. Ela vai ficar meio... Menos. Ela vai, né? Mas a mamãe, ela realmente, assim... Ela é uma pessoa muito admirável. Vou ter que me concentrar aqui agora, tá, Elisa? Que coisa linda. Mas ela é mesmo. Eita, eu não posso fazer isso. Então não Vocês faz que eu podem choro fazer isso também. comigo. Pois eu é, choro também. mas vamos lá. Coisa linda. Tia. Em resumo, assim, Elisa, né, nós somos filhos de pais separados, né? Então, se você fizer essa pergunta pra mamãe, ela vai dizer, minha filha, eu acochei os parafusos deles, que quase estrompei, mas deu certo. Então, assim, às vezes eu sou muito dura com os meus filhos, confesso, né? Me chamo muito, assim, às vezes estou eu sozinha comigo mesma e eu digo, ai, gente, não vou fazer isso, calma. Não precisa, né? E acho que às vezes talvez até repetindo o modelo, assim, porque ela tinha muito desafio de fazer com que as coisas dessem certo, né? Meu pai não morava aqui em Fortaleza, então ela ficou muito tempo só com a gente, a mamãe casou de novo, a gente tem um padrasto maravilhoso, ela já é casada há 32 anos, fez agora 32 anos de casada, então assim, a gente teve, graças a Deus, uma estrutura familiar, mas diferente, né? Assim, a gente foi também se adaptando, eu acho que a gente foi ensinado muito a se adaptar também. Mas ela foi, sim, uma mãe bem firme, né? Muito firme, porém muito presente e muito amorosa ao mesmo tempo, sabe? Assim, porque a mamãe ela é uma referência imensa para mim em diversos aspectos. E principalmente no fazer acontecer, sabe? Assim, no vamos, não, isso aqui vai dar certo. Vai dar certo. Vamos que vai. Incrível. Vamos que a coisa vai acontecer. Vamos, né? Então, assim, eu não vejo... Contanto que, às vezes, eu ligo pra mamãe e digo, mãe, ai, não sei o que, ela, não sei o que, ela... Não, Tiziana, não vamos falar disso, não. Olha, não fique pensando muito, não. Quando a gente pensa muito no problema, a coisa fica pior. Vamos. E aí eu digo, não, mulher, eu tava só querendo que tu me ouvisse. Assim, só escuta, deixa eu falar. Assim, deixa eu lavar a minha alma. Ela, tá, vou ouvir. Aí eu falo, né? Assim. Então, a mamãe realmente é uma pessoa muito admirável, né? Assim, incrível, na realidade. Ela é minha grande referência, né? Eu brinco, assim, que também foi importante para mim fazer mestrado fora, até para eu me separar um pouco dela. Porque ela sempre foi uma pessoa tão forte e tão presente que eu precisava entender também o que é que eu queria. O que é que a Tíciana achava importante, né? Então, assim, E aí, graças a Deus, eu também já tinha 24 anos, 25, quando fui, não era uma menina, né? Então, assim, não era adolescente.
E aí comecei a conseguir me separar um pouco dela, mas confesso que a gente se mistura muito, porque eu acho que ela sempre precisou estar muito próxima, e ela também é muito próxima do meu irmão, né? Eu brinco com ela que eu sou a brother dela, e meu irmão é o filhinho gente boa, entendeu? Eu digo, vai resolver as coisas do teu filhinho gente boa, e ela, meu Deus. Que a nossa diferença de idade são só 20 anos, né? Ela me teve muito jovem, antigamente as pessoas tinham filhos mais jovens, né? Sim. Uma diferença. E, assim, a gente conversa muito a mesma língua, né? E ela foi muito presente e realmente parte essencial, eu acho, em tudo isso, sabe? Assim, a mamãe, ela não passa um dia sem falar comigo e sem tentar saber como é que tá. E às vezes ela me liga, eu tô achando que você não tá bem. Eu digo, mulher, eu tô ótima. Inclusive, tô sem tempo pra conversar muito assim contigo. Eu estou ótima. Mas tô ótima. Ou então ela me manda mensagem, ela não responde. Ela começa a mandar zilhões de interrogações seguidas. Mãe Eu sendo digo, mãe. Eu digo, mãe, eu já te respondo, agora não vai dar. Ela, você tá em reunião, por acaso? O que a senhora acha? Quando tem alguma briga tua com teu irmão, sei lá, de repente, que não se resolve na hora, Já ela foram se mete? várias, tá? Não, que não se resolve na hora, ela se mete? Com certeza. Com certeza se meteria, né? E já se meteu várias vezes. Ela já foi como é o nome? Não tem aquele programa que fica um marido do lado? Ela já foi a conciliadora algumas boas vezes. Eu resolvo assim, ó, eu não vou me meter, eu tenho 2 meninos, eu não vou me meter na briga de vocês dois. Eu só acho, mas é vocês que eu não quero, eu não vou dar, não sei de nada, não ouvi nada, mas eu acho que você deveria fazer assim. Então, mãe, se mexe muito jeito. A cara da mamãe Elisa, quando a gente era pequena, ela dizia, eu tô igual o Pôncio Pilatos, eu lavo as minhas mãos, eu não tô... Aí ela voltava e dizia, vocês vão me enlouquecer. E aí dava zilhões de opiniões de como é que tinha que ser feito, né? Não é fácil. Mas ela é, sim, uma pessoa muito forte. Eu acho que ela é uma pessoa muito interessante mesmo de você conversar. Às vezes as minhas amigas brincam, elas que eu tô precisando conversar com a tua mãe. Eu digo, vai lá, mulher, pra te dar vários conselhos que ela nunca me daria. Assim. Vai lá, vai ser bem legal contigo, como ela não era comigo. Porque ela era muito, muito firme mesmo, né? Mas acho que sim, acho que ela fica muito feliz. Claro que, assim, a gente fala, como você falou, aparenta ser muito fácil, mas, assim, eu já tive muitos desafios na minha relação com o Manuel, né? E por sermos sócios, por termos passado por várias fases juntos. É um casamento, gente. É um casamento. Né? E, assim, a gente amadureceu muito. Então, assim, eu me lembro no meu primeiro filho, dele ficar, assim, me cobrando horário. E, hoje em dia, ele é outra pessoa, porque ele estava na razão dele, hoje ele tem os filhos dele, ele entende os desafios, né? Mas ele estava na razão dele, eu também super compreendo, mas eu já mal consegui lidar com a minha cobrança, né? Que é imensa, confesso. Né? Já vou fazer 40 anos, melhorou. Quer dizer, fiz 40, melhorou. Mas a gente eu me cobro muito. Então, assim, lidar com a minha cobrança pessoal e ainda lidar com a cobrança dele em cima de mim, eu achava que eu não ia aguentar. Então, a Empório da Tapioca também surgiu como uma coisa enviada de Deus para fazer com que a nossa relação fosse de fato próspera, sabe? Assim, porque aí a gente se distanciou um pouco. Aprendemos a reconhecer a importância de cada um dentro do negócio e a respeitar as opiniões, a cada um ficar com pouco tempo para ficar olhando o que o outro está fazendo também, sabe? Confiar. E confiar mais, delegar e deixar a coisa acontecer, deixar a pessoa errar, abrir espaço. E aí a coisa foi acontecendo, né? Assim, E com o tempo, cada um vai se encontrando. Porque Isso. quando você está começando um negócio, você faz tudo, ele faz tudo. Todo mundo faz tudo, não né? é isso, vai definir tudo tão misturado. Aí As coisas se misturam e a gente não sabe resolver, não Sim. tem histórico e nem tanto conhecimento, né? Isso. Mas aos poucos você vai entendendo o que você sabe fazer, o que você não sabe, o que você é bom, o que você não é. E aí as coisas vão. Não é que você para de brigar, porque pra mim também é como se satisfosse a minha irmã, né? A gente tem realmente essa fidelidade de irmãs, sabe? E é assim, a gente briga também no outro dia, se fala como se nada tivesse acontecido. Ou então, o bacana, o marido da Noemi, ele diz, Débora, tu é a única pessoa que eu conheço que tem um sócio que tu viaja com ela, tu passa o fim de semana com ela. Pois digo pra ele. Parabéns! E é o tempo inteiro. E aí, às vezes, quando eu vejo a gente tá indo passar o final de semana, que não era obrigada a gente já estar junto, pois Gente, então a gente ainda mora no mesmo prédio. Meu Deus, Então, do céu. aí já é Não, gente, assim, você não tá entendendo. irmão de sangue. No mesmo prédio. Mora no mesmo prédio, vive junto. Alma Mas gêmea. tem dado certo. E a esposa dele trabalha contigo. E a esposa dele Vocês são trabalha sócios, comigo, somos sócios, E eu acho isso exatamente. incrível, eu acho muito incrível mesmo. Mas a importância
do tempo, né? De você Sim. definir ali os papéis de cada um. Reconhecer as suas habilidades. Eu sou melhor nisso, você é melhor naquilo. É lógico que tem sempre aquele olhar geral para a empresa, não tem como não ter. Sim. Mas quando você reconhece suas habilidades, define ali os papéis, o tempo, né? O tempo é o grande aliado. E assim, você precisa enxergar, primeiro ter gratidão, porque muitas vezes aquela pessoa te colocou naquele lugar, ou sei lá, o impulso inicial, né? Tem aquela pessoa que tira o negócio do 0 ao 10 e tem aquela que leva do 10 ao 20, que não é a mesma que vai levar do 20 ao 100, Sim. né? E a gente enxergar isso, até pra gente se autoanalisar também, Sim. né? Analisar quem está do nosso lado, entender que a empresa ela é uma entidade, tá? Ela é uma pessoa à parte. Isso, Ela é um ser não é a vivo. Débora e nem a Tiziana, ela não é a Tiziana nenhuma, enfim. Ela é uma entidade que ela começa a ter uma vida dela própria e eu tenho que saber onde é o meu melhor lugar dentro dela, onde é o lugar da minha sócia melhor dentro dela, para ela prosperar e ter Cada essa vez vida mais, própria, sim. né? E aí tem que ter acolher muita o outro, maturidade. sabe? E acolher. Isso é Esse importante. acolhimento, eu acho que ele também vem com o tempo, Manu. E o acolhimento, o reconhecimento, o orgulho do que o outro está fazendo, sabe? Aí a coisa começa a acontecer. E claro que quando a coisa começa a dar certo, toda essa visão mais apaixonada, ela se torna Parece- mais fácil, né? romântico. Porque, assim, na hora da dificuldade, na hora da tomada de decisão, né? Então, assim, são situações delicadas, mas que precisam acontecer. A gente também precisa E a gente saber precisa ser fazer o que é mais questionada, difícil, né? né? Por exemplo, eu odeio correr. Falou de corrida, eu odeio correr, mas eu hoje em dia corro. Porque eu coloquei como um desafio que eu ia fazer aquilo ali. Entendeu? Eu queria me tirar da zona de conforto. Mas em algum Eu momento tu passou a gostar? ainda não. Estou desde Então, eu preciso agosto. conversar contigo. Estou desde agosto e, assim, Gente. entendo o benefício do exercício, a efetividade, a liberdade. Não gosto, mas eu vou fazer, porque eu não só faço Ainda tudo tem que a eu disciplina de ter que acordar muito. Pronto, não vou correr na esteira. Ai, já. Né? Ai, por Não isso que tu corro não na gostou rua. ainda. Tem que correr na rua, mas É por isso que tu não começou a gostar. Pois é. E o exercício, principalmente assim, para ele ter essa sensação de prazer, de que seu corpo tá leve, de que isso, na neurociência, ele vai liberar realmente o cortisol que tá lá preso na gente. Quando você corre após a corrida, ele vai se liberar, que é o hormônio do estresse. Gente, eu acho lindo quem corre. Acho Então, lindo. quando Eu acho você- lindo de manhã, quando- mostrando a quando- beira-mar 5 horas da manhã. Sol nascendo. Acho Diga, lindo. Então, quando você De faz verdade. isso, mas tem que ser uma coisa prazerosa. Mas eu também não comecei a correr e comecei a gostar. Comecei a correr porque eu tava imensa. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí depois eu vi que eu consegui. Quando eu vi que eu conseguia correr, que eu odiava, eu falei, agora eu posso fazer qualquer coisa. Foi igual a Coca Zero. Vou parar de tomar Coca Zero. Mas por que? Não faz mal. Qual o problema? Tomar uma aqui. Porque eu quero me desafiar. Porque eu tô viciada em Coca Zero. Eu quero conseguir. Tem um mês sem Coca Zero. Ótimo. Eu não quero mais voltar pra Coca Zero, porque eu consegui. É tão bom você conseguir fazer algo que parece com certeza. impossível pra você. Pronto, eu tô E essas pequenas coisas lhe faz, opa, eu consigo, olha, eu tenho uma capacidade, eu consigo vencer a minha força de vontade, aquele... E você vai. E aí você vai criando força pra coisas muito maiores, é Não, gente, incrível. tanto que eu saí do beach tennis, que era um exercício que eu amava, né? E passei a correr, que eu não pela gosto. corrida. Mas, assim, eu não gosto, assim, é esquisito eu dizer isso. Não sinto prazer durante a corrida. Ainda não cheguei nesse momento, ainda é muito dolorido. Mas só em ter a constância. Mas, né? tô indo. Vamos se Já inscrever na tá próxima caminhando. corrida. Não, aí Vamos calma, se inscrever na... viu? Não, tem 5 quilômetros. Pronto, seu amor vai começar daí. Gente, só tá aí Eu pra amo cá, a já palavra grande- disciplina. Pronto, assim, eu acho que a disciplina realmente... A disciplina, para mim, ela sobrepõe o talento. A disciplina, ela sobrepõe a inteligência. Enfim, para mim, disciplina é uma palavra... Tem uma música do Renato Russo que ele canta, disciplina, liberdade. Porque a gente associa a liberdade a não ter regras. Poder fazer o que quiser. Poder fazer o que E é o quiser. E, na contrário, verdade, né? você ter a disciplina, fazer aquilo que você precisa fazer, que te dará essa vida livre para você fazer aquilo que realmente te faz feliz, Isso. te faz plena. Exato. Porque sem a disciplina é um caos. E a vida adulta caos. no caos não tem como prosperar. Mas, Tice, eu quero saber qual é a tua pausa para o café. Qual é aquele momento da Tice? Porque você tem a demanda da empresa, você tem a demanda Sim. como mãe, que te exige muito. Você é essa mãezona também, você é essa esposa também, essa filha maravilhosa. E aí, qual é o momento da Tice? A pausa para o café, que é esse momentinho seu.
Eu acho que é meu exercício hoje em dia, mano. Eu não abro mão, assim. Me faz muito bem, né? Apesar de eu dizer que eu não gosto da corrida, mas me faz muito bem. Eu adoro. Assim, é um trabalho mental, realmente. É um super né? poder. Você se manter constante em algo Sim. é um super Né? poder. E assim, não abro mão, né? Antes eu tinha vergonha do horário que eu ia pra academia, ou se alguém me ligasse do trabalho e eu estivesse treinando, eu tinha vergonha de dizer que estava treinando, porque eu tinha um negócio na minha cabeça que eu tinha que ser a primeira a chegar. E a última série. Né? Mas a nossa geração tem Também isso. já Tice. tive isso, A já nossa me geração libertei. tem Ai, isso. menina, mas eu me libertei de uma maneira que eu tô Inclusive de- preocupada. Tá cansada mesmo. Eu tô livríssima. Adoro. Com essa liberdade. 40 anos, né? Então, pronto. Então, assim, eu hoje em dia eu entendo que é um momento meu e, assim, e pode me ligar quem for, que eu vou dizer. Ou então, eu tô na academia, inclusive, não tô podendo falar. já eu te respondo, tá certo? Então, é meu exercício. Eu realmente não abro mão, assim, eu já tive... Eu oscilei muito de peso ao longo da minha vida toda, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, aprendi a lidar com a minha ansiedade. E faço terapia e tomo medicação, enfim, né? Tenho vários auxílios. O que é super importante de ser dito. Sim. Porque quando a gente fala em ansiedade, a ansiedade realmente ela é uma doença muito perigosa. Sim. Você tem que controlar a sua ansiedade. E aí você tem diversas frontes que você pode fazer uso. Claro. Você vai no psiquiatra, usa uma medicação, você vai no psicólogo, conversa com alguém. Uhum. Você faz o que não é terapia, mas é terapêutico, esporte, Sim. conversar com as amigas. Tudo isso é um conjunto de fatores que te levará a conseguir controlar a sua ansiedade. Então, isso é tão importante de ser dito, Tice. Não, e digo sem o menor pudor, assim, sabe, Manu? Porque pra mim é necessário, né? Assim, a terapia ela é um facilitador, Sim. né? Eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade. Também é um gesto de autocuidado, como eu tava falando, pra mim, igual a alimentação. E faço terapia, fiz por muitos anos, tive uma pausa, depois voltei, enfim, né? Mas acho importantíssimo. E para mim, no caso, necessário, né? Até para eu conseguir aí alinhar os meus chakras, né? Literalmente. E entender o que é importante para mim, né? Saber o que de fato eu quero. Então, como você falou, a minha pausa hoje, ela é o meu exercício, como eu estava falando, eu sou muito ansiosa e o exercício me ajudou demais, né? E principalmente a trabalhar essa questão da disciplina para mim. E por eu ter entendido que para eu ficar bem, como eu me sentia bem, e não é que eu comesse só coisa errada. Eu adoro comer coisas saudáveis e coisas não saudáveis, enfim. Mas eu precisava realmente ter uma relação mais saudável por com a outros comida. motivos, né? E não só pra... Não só, era quase como se a comida fosse uma compensação, um refúgio, né? É isso que a terapia te fez fazer. Por que eu quero comer tanto? Isso, Por que eu tô comendo isso? Por que eu tô fazendo isso? Porque a ansiedade está vindo. É isso que a terapia... E de aceitar parar, que eu né? merecia aquele cuidado, sabe, Elisa? Assim, eu acho que eu sempre... Uma amiga minha brinca assim, ela diz, Luciana, tu é muito altruísta, a Maria é incrível. E realmente eu tenho muito prazer em perceber que eu posso ajudar alguém, que eu posso ouvir aquela pessoa, que eu posso de alguma forma contribuir. Ótimo, mas pode parecer esquisito o que eu vou falar agora, mas quando eu passei a entender que eu primeiro precisava cuidar de mim, independente, às vezes até dos meus filhos mesmo, né? E a coisa começou a funcionar melhor. As coisas começaram a se encaixar de outra forma. Eu digo porque quando eu tive o Antônio, meu filho mais velho tem 10 anos. Quando eu tive o Antônio, eu me cobrava de que eu que tinha que... Se ele fosse... eu não consegui dar de mamar por muito tempo, né? Eu consegui dar de mamar até 4 meses, mas eu precisei complementar. E eu que tinha que dar o complemento. Eu que tinha, se eu tivesse no trabalho, eu tinha que voltar do trabalho para dar o complemento, porque senão ele não ia ter vínculo comigo, porque senão eu não ia ser uma boa mãe, porque, sabe, assim, tinha todas aquelas caixinhas, então eu tinha que cuidar do Antônio, eu tinha que cuidar da empresa, eu tinha que cuidar do Dudu depois, né? E eu comecei a perceber que, na realidade, eu tinha que cuidar de mim e depois cuidar de tudo isso, né? Que também é importante para mim, que também faz parte de quem eu sou. Mas eu precisei colocar as coisas nos seus devidos lugares. Portanto, que assim, na gravidez do Dudu, no final da gravidez, eu tava pesando 100 quilos, gente. É muita coisa, né? Então, assim, quando eu parei, que eu olhei para aquilo ali, eu digo, não sou eu, não me reconheço dessa forma, não é o que eu acredito, né? Então, vamos aqui se reorganizar. Passei 2 anos me reorganizando, até porque eu sabia que era um caminho longo que eu ia precisar percorrer. E aí a coisa aconteceu e hoje
eu não abro mão da minha prática de atividade física por conta disso, né? Porque eu acho que ela é o cerne da questão para que tudo fique organizado. Tanto que uma vez a gente estava viajando e eu disse, Thiago, eu preciso fazer qualquer coisa, eu preciso fazer qualquer atividade física, porque eu tô começando a ficar com minhas ideias bagunçadas, não tô conseguindo fazer a digestão, enfim. Eu vou fazer qualquer coisa, eu volto já. Tícia, e dentro dessa rotina, né, de multitarefas que com certeza você tem, e você já falou aqui, como é que tu elege as prioridades do dia para manter esse equilíbrio? Hoje em dia, como eu te falei, eu tento sempre organizar a minha semana aos domingos, certo? Mas anoto tudo na minha agenda, tudo que é necessário, tanto de pessoal como profissional. Tento organizar a agenda dos meninos e super acolho todas as minhas falhas, sabe, Débora? Assim, acolho muito mesmo. Inclusive, falo abertamente das minhas falhas. Por exemplo, um dia desse, meu filho teve prova no inglês e aí ele chegou para mim e disse, mamãe, a prova foi ótima. Eu não sabia nem que ele ia ter prova. Aí eu digo, nossa, filho, que bom. A mamãe não sabia que você ia ter prova. Era para eu saber. Eu não li a mensagem da coordenadora. Que bom que sua prova foi boa e maravilha. Me doeu um pouco na hora, confesso, porque eu me senti falhando. Mas falhei mesmo. Né? Ele precisa entender isso. E ele precisa entender isso. Né? Na segunda-feira passada, eu acabei ficando só. Né? Assim, as pessoas que me dão ajuda, que eu também tenho muita ajuda para a coisa funcionar, ajuda da minha mãe, ajuda das meninas que trabalham lá em casa, que são maravilhosas, enfim, são meus braços e minhas pernas também. E elas não conseguiram ir trabalhar. E aí eu fiquei realmente sozinha, fui ajeitar a casa, ajeitar a comida dos meninos e depois levar eles para todas as atividades. E aí, quando foi no final do dia, eu cheguei pro Antônio, que é meu mais velho, e disse, Antônio, aí tu amou o dia com a mamãe? Ele, mamãe, amei, mas eu sei que é muito importante pra te trabalhar. Ai, que Eu digo, filho, é muito. Eita, vou já chorar de novo. Né? Mas eu digo, filho, é muito. É muito importante pra mim mesmo, né? E obrigada por você entender que é importante. Né? Porque acho que tudo que a gente quer como mãe é que os nossos filhos entendam isso, né? Exato. E que é importante pra gente, as nossas que não é só por uma necessidade. Eu não coloco isso na minha casa, né? Assim, eu não digo a mamãe que tem que ir trabalhar. Essa semana meu filho falou, mamãe, você vai trabalhar? Eu falei, filho, você tem a sua vida, você vai pra escola, você vai pro futebol, a mamãe tem a dela, nem toda hora a mamãe vai estar com você. A mamãe, você não sabe que a mamãe adora trabalhar? Você lembra como é que ela analisa a Liz? Aí ele, mamãe, aí eu sempre vou trazendo isso pra ele, eu gosto de levar ele na fábrica, teve a confraternização, né, domingo agora, eu levei ele, no final falei, tá vendo, filho, ó, essas pessoas, aí fui explicar o que era, porque eles precisam entender o que é que a gente faz, né, e aí um dia eles têm esse entendimento, né, que tem 10 anos, né? Tem 10. E aí verbalizar deve ser o máximo, né, Júlia? Eu passei 3 minutos assim, né, me recuperando, mas eu digo, filho, realmente é muito importante, e assim, um afago no coração pra ele, porque eu converso muito realmente com os meninos, com os dois, inclusive com o mais novo, que tem 5. E falo para eles o quanto é importante, o quanto eu gosto, o quanto me satisfaz, o quanto é uma realização só minha, que eles são uma realização minha e do pai deles, e que eles vão ter a vida deles e os sonhos deles. Mas que isso é muito importante para a mamãe, né? E tento passar para eles o porquê que é importante, enfim. Mas voltando à pergunta que você me fez, e uma das coisas que eu perguntei para o Manuel no final do ano passado, a gente conversa às vezes, e eu disse para ela, às vezes eu não sei onde é que eu poderia, o que eu podia fazer diferente, o que eu podia melhorar. E não, dizendo, às vezes eu acho que tu se perde um pouco na tua rotina. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque de fato, como eu vou muito de uma loja para outra, e aí quando eu vejo eu tô tratando de um assunto, depois estou tratando do outro, é como se, não necessariamente eu tô na loja toda hora, mas eu tô o tempo inteiro trabalhando, né? E aí eu comecei a dar produtividade não tem a ver com eficiência. A gente precisa entender isso. Leva um tempo, né, amiga? Podia ser mais fácil. Menos doloroso. Exatamente. E aí eu comecei a organizar realmente meus dias em relação até ao horário, né? De dizer, olha, não, se eu vou ficar até tal hora, eu vou pro escritório, vou voltar a ir pro escritório, vou voltar a participar de algumas rotinas, vou tentar me envolver e deixar o meu dia mais organizado em relação até a horários, né? Porque antes ficava uma coisa muito solta e aí tinha dias que eu passava o dia inteiro e tinha dias que eu tava a tarde livre. Inclusive, deve perder vários compromissos, não? Eu perdia muitos compromissos. Ainda perco menos hoje em dia. Alguns. Mas perco muito. E aí, quando eu botei na minha cabeça que eu precisava ter uma agenda, me organizar. E ainda com a agenda, às vezes, eu esqueço. Porque eu esqueço de anotar.
amiga. Semana passada aconteceu. Sabe o que eu faço agora? Eu digo, Porra, tem uma reunião comigo, coloca na minha agenda, que é no Google, Online, né? né? Aí você não marcou, pra mim não existe. Eita, aí a gente tem que começar a marcar, tem que começar a Eu tô marcar, nesse Elis. nível. Mas, porém, semana passada ela marcou e eu esqueci. Acontece. Aí ela deve É estar raro, mas todos aqui acontece esperando, muito. você já tá chegando aí. Meu Deus. Mulher, pelo amor de Deus, eu esqueci. Débora, Eu tô aqui perto da minha casa. Pera. Ai, meu Deus, que vergonha. Aí tava todo mundo lá. Tem umas pessoas que trabalham comigo que tem umas pessoas que trabalham comigo que brincam e dizem assim, tu mandou pra tua nuvem, né? Mandei pra nuvem. Não tinha nada, ninguém falando nada, tá na minha nuvem. Não esquecida. Na nuvem, eu esqueci. Né? Então, Mas essa é uma igual. ótima dica, tá? Coloca no Google Agenda, pede para as pessoas que vão Que ter marquem reunião com com você. Sim. Claro, tiver abaixo de você. Uhum. Marquem por você. Tice, eu tô amando a conversa, mas chegamos ao final dela. Tá uma delícia. Não tá, nem parece que o tempo passou. Se deixar, eu vou falando, né? Eu amei, eu amei. Aí, Muita pra história. Ela finalizar, achava que podia ter algum momento que ia que precisar não de ficaria um corte. silêncio. Não vai ter silêncio, não se preocupe. então que ia ter um Principalmente silêncio. depois que eu descobri que tu era geminiana, então eu fiquei Vai dar tudo despreocupada. certo, Meu Deus do céu. Tice, aí a última pergunta, pra finalizar, eu quero perguntar aí, tu vai esquecer que tem essas 3 câmeras, não vai olhar pra nenhuma. Vai esquecer que tem a Lívia, que tem o Tá, Emerson, uma conversa entre amigas. Tá. O que é que te move? Nossa, tanta coisa me move, Manu. Eu não consigo elencar só uma, mas assim, a minha família me move, né? Minha família em todos os aspectos, assim, tanto o meu marido, os meus filhos, minha mãe, meu irmão, né? Minha família me move muito. Ela realmente, ela é mais importante para mim até do que o que eu imaginava, né? Inclusive eu descobri um pouco isso quando eu fui morar só fora. E aí percebi o quanto ela era importante. E depois que eu tive o meu casamento e os meus filhos, aí é que eu entendo o quanto é importante mesmo. Inclusive, às vezes brinco com o Thiago e diz, nossa, a gente se diverte muito junto, né? E é muito bom, né? E ver os meninos crescendo e a visão deles de mundo me emociona constantemente. Então, assim, minha família me move muito, né? E esse amor, eu amo viver. Eu amo a vida, Coisa linda. realmente, né? Assim, eu amo a oportunidade de todo dia ser um dia. E de conviver com outras pessoas, e de ouvir a vida de outra pessoa, o que ela faz, e de comer uma coisa gostosa, e de sentir um cheiro, e de me superar a corrida aqui, né? Vai dar certo. Vou marcar Então, nas assim, eu corridas. amo viver, eu amo o trivial da vida, eu amo a minha rotina, né? Contanto que, às vezes, quando eu saio dela, eu me desorganizo. Então, eu amo viver. O que me move é, em primeiro lugar, com certeza, a minha família. Mas o que me move, o que me faz buscar, eu acho que é esse amor pela vida e por realmente amar o que eu faço, né? Assim, eu não aconselho a ninguém fazer uma coisa que ela realmente não sinta perder o tempo, sentir o tempo não passar, sabe? Assim, eu acho que quando você... Claro que tem dias muito difíceis, gente. Claro que tem dias que você não quer ir. Claro que tem dias que eu queria voltar para trabalhar no consultório. Claro que eu já quis vender a Empora Tapioca, a Empora Pão, enfim. Claro. Mas é você se sentir mesmo, sentir aquela faíscazinha no coração, né? Eu acho que ela é necessária. E eu sou completamente apaixonada verdadeiramente pelo que eu faço. E sei que a gente erra muito, né? Mas é tentando acertar e buscando, assim, eu adoro a inquietude, né? Minha mente é muito inquieta e eu acho que eu sou viciada na inquietude também. E eu amo isso e as possibilidades que a vida traz, tá? As infinitas possibilidades, elas me emocionam diariamente. Coisa linda, eu me emocionei. Tice, você é incrível, eu me emocionei. Segurei pra não chorar, não foi, Everson? A gente começou com chave de ouro e terminou com chave Ai, de ouro. Tice, você é admirável, de gente. verdade. Assim, é lindo ver o seu eu que sucesso, agradeço. ver o seu império cada vez mais forte. Esse império Que tá prospere, esse? que império é esse? Que prospere, que fortaleça. Você é muito Obrigada, merecedora. Seu irmão, a Bia, a Giane. Assim, é algo muito bonito de se ver, principalmente que vocês são uma família. É incrível isso. Eu olho, eu falei, né, com a Elisa, gente, eles são uma família. Eu já teria matado minhas irmãs. Eu acho que essa Já deve conversa ter com a chegado Tice- próximo, né, Tice? A gente já chegou bem próximo, hein? Vai dar certo. Eu acho que essa conversa com a Tice fala muito para todas as mulheres, no sentido de você priorizar o que você quer realmente, deixar de olhar para a opinião do outro, porque a vida é curta. Se a gente for ficar dando atenção para o que realmente não importa,
o dia passa. E essa beleza do dia, do que como é bom eu ter saúde para viver. A vida é curta, todo mundo sabe disso, mas a quantidade de tempo que a gente perde com futilidade, com o que não é realmente importante, sem aquele abraço que a gente deixa de dar, principalmente quando você tem muitos projetos na sua cabeça. Então, a maternidade, quando tá com o filho, olhar para ele, abraçar, beijar, tá junto quando tá junto, tá distante realmente quando tá distante. Eu acho que o maior nível, o maior grau que a gente busca na vida hoje é estar presente nos lugares. Se eu estou trabalhando, eu tenho que estar presente. Se eu estou com meu filho, eu tenho que estar presente. Então, a gente tem que se desconectar dessas coisas. Porque aí eu nem trabalho direito, e eu me culpo porque eu não trabalhei, porque eu não consegui produzir. E eu também não consegui ser a mãe que eu queria ser, porque eu estava trabalhando na hora de ser mãe. Então, acaba que mistura tudo. Então, eu acho que essa conversa traz aqui... Ninguém é perfeito, que a gente está o tempo inteiro querendo acertar, mas que esse olhar para o que importa, para o foco do que você realmente quer e fazer aquilo que você ama dentro do possível, mesmo tendo dias que você vai odiar, Sim. eu acho que é o núcleo da nossa conversa de hoje. Foi incrível. Sem dúvidas. Muitíssimo obrigada, Tice. Beijo. Obrigada, Débora. Nossa, obrigada. co-host maravilhosa. Eu já quero esse look. Você vai sair daqui pelada porque eu vou arrancar de você. Participar, que eu fico pensando, meu Deus do céu, eu quero vir pra todos. Eu acho. Assina o contrato. Primeiro que eu passo 2 horas desligada, né? Olha aí. Conhecer histórias. Pra mim, assim, eu amo. É Eu amo. incrível. Eu amo livro biográfico, eu amo filmes biográficos, eu amo ouvir a história das pessoas. Sim. É terapêutico pra mim. É terapêutico. Gente, obrigada, A gente eu relaxa. obrigada. A gente relaxa. Muito É isso, a gente precisa disso. Eu falei, você já participou de um podcast antes? Ela participei de X, do Y. Aí eu falei, não, mas é como se fosse um café, como se fosse um chá, como se fosse conversando com amigas, porque é isso que eu quero. Eu não quero só aprender de empreendedorismo. Sim. Eu quero saber quem é você naquele momento, quando na pandemia, eu estava dando de mamar na pandemia. É isso que eu quero saber. Como é que você conseguiu dar de mamar a mente, a cabeça? Porque a gente é esses pilares. Trabalho, saúde, família, tudo isso, não é uma coisa só. Não. E também não é vários pedaços de pizza, né, Manu? A gente tem que juntar esses pedaços. Não dá... Já passou aquela época de que eu vou deixar minha vida aqui, vou entrar no trabalho e aqui. Eu sou a mulher que vou produzir tudo. Ninguém conseguiu chegar nesse lugar que foi dito, que foi colocado na sociedade. Não existe ninguém lá. É só a gente que acha que tem alguém. Se tem alguém, eu também quero ir. Né? Mas não existe esse local. Todo mundo está ali com todos os seus problemas, com todas as suas dores, tentando viver cada dia. Sim. Incrível, amei. Obrigada mais uma vez, Tice. Um beijo Você é enorme. especial. Agradeço todas essas trocas. esses aprendizados. Agora a gente vai comer, ó. Olha aqui, olha Pelo amor de Deus. Esse croissant. Tchau, Nem sei onde socorro. começar. Tchau, obrigada a vocês que chegaram até aqui. Um beijo enorme. Beijo. Tchau.